Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nessa tarde de quarta-feira em que, ufa, acabou a data FIFA, o nosso futebol está de volta, vários jogos do Campeonato Brasileiro acontecem hoje e o Vasco da Gama joga amanhã. Nem pra isso o Vasco ajuda a gente, né, rapaziada? Poderia ser hoje, já tô com saudade de ver o Vasco em campo, independente do time, independente da situação. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer informações e vou colar aqui para que eu possa não deixar nada de fora. Vamos falar de Lanzini, que tomou uma atitude aí um tanto quanto suspeita. Vamos falar sobre o Maicon, que está muito próximo, já é praticamente jogador do Vasco, e sobre o Medel, que também está muito próximo. O provável time titular para enfrentar o Goiás amanhã. Também sobre negociações como Lucas Prato, será que vem para o Vasco? Além de Montiel, o jogador argentino que agora foi ligado ao Vasco, mas é muito complicado. E claro, o assunto principal do dia, reunião da 777 Partners com o Clube de Regatas Vasco da Gama, com o futebol do Vasco, uma reunião para trazer o Nicolas Maia, que agora vai fazer parte do staff ali, do board da 777 dentro da Vasco SAF e também muitas outras notícias aqui no nosso vídeo. Então, para isso, vou te pedir aquela moral de sempre. Senta o martelo no like, dá aquela martelada no like. Ontem, 3.000 pessoas vendo o vídeo e o vídeo com 500 likes, 800 likes. Galera, eu preciso muito. Quando você dá um like no vídeo, você ajuda muito o nosso canal a crescer. Então vai ali rapidinho agora. Vai ali, senta o dedo no like para que a gente possa fazer esse vídeo ser divulgado para mais vascaínos ao redor desse mundão afora. Bom, recado dado, agora vamos para o vídeo para começar a te informar de Vasco. Primeiro assunto, Vasco e Goiás, amanhã às 8 horas da noite, partida essa que pode definir aí a demissão de Maurício Barbieri. Se o Vasco não vencer o jogo, dificilmente Maurício Barbieri irá continuar como técnico do Vasco. A tendência é que o Barbieri seja mandado embora logo depois da partida, caso o Vasco não vença o Goiás. Ele está preparando um time com desfalques. O que acontece? Puma Rodrigues jogou ontem de zagueiro pela seleção do Uruguai, jogou muito bem, foi elogiado pelo Bielsa, que gostou muito da atuação do Puma Rodrigues como zagueiro, mas ele não vai poder jogar amanhã por conta do período de 48 horas entre uma partida e outra. Ele não vai estar disponível para a partida frente ao Goiás. E o nosso querido Paulo Henrique teve uma virose, tá passando muito mal, nem tá treinando, não tá disponível. Além disso, o Gabriel Dias, que voltou agora, ainda não tá apto a jogar 90 minutos. Então o Vasco poderia ou utilizar o Paulinho, que é um jogador da base, ou utilizar o Lucas Figueiredo, que já jogou na posição e já é um jogador mais experiente ali, se tratando de futebol profissional. Então a escolha de Maurício Barbieri, a princípio, é realmente Lucas Figueiredo. O Vasco vai a campo com um time que eu vou colar aqui. Léo Jardim, Figueiredo, Lincoln e Léo, Zé Gabriel, Piton, Cocão, Andrei Santos, Marlon Gomes, Ryan e Alex Teixeira ou Pedro Raul lá no ataque. Um time que pode vir com 3 zagueiros, o Zé Gabriel fazendo ali uma função de terceiro zagueiro ou, quem sabe, o Marlon Gomes deixando esse time. Mas a tendência é que realmente seja um time com 3 zagueiros, com o Zé Gabriel fazendo o terceiro zagueiro e abrindo lugares ali para Cocão, para Andrei, para o nosso querido Marlon Gomes, para que as coisas possam andar. Algum jogador pode ser substituído ainda, mas a princípio esse é o Vasco que vai a campo amanhã contra o Goiás, partida dos desesperados. O Goiás está muito mal no campeonato, o Vasco também está muito mal no campeonato. É uma partida ali de 2 times que precisam vencer a todo custo e São Januário estará lotado. Restam ainda apenas ingressos para social e para setor VIP. A arquibancada já está esgotado. Agora, se você quiser ir a São Januário, ou você compra para segunda-feira, para a partida contra o Cuiabá, já está aberta, as vendas inclusive, já está aberta, e você pode comprar, ou então você vai ter que pagar R$100 para poder ir no setor de social. Se você nunca foi, eu indico. É legal ir na social uma vez ou outra, mas quando eu vou a São Januário, eu não gosto de ir de imprensa, eu não gosto de ir a lugar nenhum, eu gosto de ir de arquibancada para poder cantar junto com a nossa torcida, que lá é o meu lugar, né? Eu sou torcedor, sou muito mais torcedor do que jornalista, do que criador de conteúdo. Eu vou lá
para apoiar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora vamos falar dos reforços, afinal, novos nomes surgindo, nomes ridículos, nada a ver está sendo falado, mas a gente vai estar aqui para te informar, para deixar claro para você quem é quem. Primeiro deles, Lucas Prato, aquele mesmo que errou o passe que gerou o contra-ataque do gol do Urubu na primeira Libertadores que eles ganharam, em 2019. Então, esse cara mesmo teve seu nome ligado ao Vasco pela imprensa argentina. Nada confirmado, a princípio não tem nada entre Vasco e Lucas Prato. Lucas Prato é um jogador mais velho, um jogador que a princípio o Vasco não tem interesse. Eu achei muito esquisita esse tipo. Pareceu mais uma cavada do que uma informação. Então fiquem tranquilos, não tem nada entre Vasco e Lucas Prato. Nos contatos que eu fiz agora há pouco aqui, tentando levantar alguma informação, ninguém confirma nada. Não tem nada, nem nenhum interesse entre Vasco e Lucas Prato. Lanzini, o jogador teve uma atitude suspeita aí, né? O cara teve que fechar os comentários do Instagram simplesmente porque a torcida do Vasco invadiu e não parava de escrever Vasco da Gama, vem pro Vasco, vem pro Rio de Janeiro. O Lanzini ficou realmente muito impressionado com a repercussão do nome dele dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, dentro da torcida, e ele ficou empolgado. Quem sabe isso aí não possa ajudar o Lanzini a aceitar a proposta. Ele já está com a proposta nas mãos, só falta responder o Clube de Regatas Vasco da Gama, e o Vasco precisa para agora, para ontem. Lanzini tem que responder rápido. O Vasco está em cima para que o jogador possa responder essa proposta para a gente ter uma noção, ou então buscar, quem sabe, um plano B para a camisa 10. Medel, volante da seleção chilena, jogou ontem mais uma boa partida do Medel, um volantão pitbull, estilo Yuri Lara, aquele cara que nós vamos latir de São Januário, está aí o nosso querido Medel. Não conhece? Joga no YouTube vídeos do jogador. Dá muita pancada, chega junto, dá carrinho. Estilo Guinha Azul é aquele cara que a gente está precisando, com cara de maluco. Tá muito próximo. Família já conversando com brasileiros para poder ter uma noção sobre o país, já empolgado, todo mundo querendo vir morar no Brasil. O jogador tá, inclusive, muito motivado, com muita vontade de vir. Na imprensa chilena já se fala, inclusive, que a proposta do Vasco foi tentadora e o jogador aceitou a proposta. O Medel deve chegar ao Rio nos próximos dias para fazer exames médicos e ser anunciado pelo Vasco. Ele não tem contrato com nenhum clube, ele está livre no mercado. Então é um jogador que já está apto, inclusive, a viajar a qualquer momento. Então deve chegar já ao Rio de Janeiro para fechar com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem chega ainda essa semana é o zagueiro Maicon, que já é jogador do Vasco, já está acertado, conversado com o Paulo Brax, segundo o Flávio Dias informou no canal dele, já conversou até pessoalmente com o Paulo Brax antes de tudo vazar. É um jogador que já está acertado com o Vasco, informação que eu consegui colher agora pela manhã. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro ainda essa semana. Lucas Pedrosa trouxe essa ontem e foi confirmada, segundo as minhas fontes. O jogador deve se apresentar ao Vasco até o final dessa semana. Não vai poder ser inscrito em competição alguma. A janela só abre agora no meio do ano, no dia 3 de julho. Então até lá, todos os jogadores, inclusive os que já poderão estar treinando no Vasco por ter contrato, ainda não poderão ser inscritos. Caso do Serginho, atacante Serginho, já é jogador do Vasco, já fez exames médicos, vai ser anunciado a qualquer momento. Eu acredito que o Vasco esteja esperando anunciar um jogador de nome, um jogador melhor do que ele, para poder acalmar a torcida, para aí sim fazer o anúncio do Serginho, que é uma aposta. Eu sou contra o Vasco fazer qualquer tipo de aposta agora, mas agora que já está feito, que o jogador já é do Vasco, eu só posso, juntamente com você, vascaíno, torcer para que o Serginho dê muito certo com a camisa do Vasco da Gama. Mais um jogador falado aqui foi o Montiel, lateral direito do Sevilha, mesmo clube do Fernando, um argentino, jogador de seleção argentina, fez gol outro dia no amistoso lá, que a Argentina ganhou de 7-0. O cara tem um contrato até 2026 no Sevilha, muita concorrência, Urubu, Fluminense, Grêmio, outros clubes procurando esse atleta. Então é muito difícil que o Vasco acerte essa contratação, principalmente porque já tem o Puma Rodrigues, tem o Gabriel Dias voltando, tem o Paulo Henrique. Eu acho que o Vasco dificilmente vai buscar lateral direito. O Vasco precisa de um lateral esquerdo para ser o reserva do Puma, uma vez que o Paulo Vitor não vai ficar no Vasco. Para finalizar esse vídeo, hoje vai ocorrer aquela reunião trimestral entre o board da 777, Josh Wander, Steven Pasco, Don Dorsfield, como diz o Mário Coelho, porque agora eu estou aprendendo a falar o nome do homem, e agora também o Nicolas Maia, que entrou no lugar do Juan Arciniegas na 777, e esse nome, o Nicolas Maia, que também é colombiano, ele assume já a vaga no Conselho de Administração da Vasco SAF.
imediatamente. A tendência, inclusive, é que ele venha morar no Rio de Janeiro para estar diretamente no escritório cuidando dos interesses do Vasco ao lado do CEO Luiz Melo, que, inclusive, pode vir a rodar hoje nessa reunião. Vão pedir a cabeça do Luiz Melo. O clube associativo está querendo que ele saia. Muita gente no futebol do Vasco, segundo as minhas fontes, querem que ele saia. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer dessa reunião. A tendência é que agora, durante a tarde, eu estou gravando esse vídeo às 2h20 da tarde, que durante agora a parte da tarde saiam as notícias a respeito dessa reunião. Rapaziada, você que não sentou o dedo no like, dá aquele like ali, senta a martelada, deixa o seu comentário para que eu possa te responder, para a gente trocar aquela ideia. E claro, hoje às 8h30 da noite, tem live aqui no canal Os Vascaínos e eu vou estar te esperando para a gente falar muito de Vasco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Tamo junto, aquele abraço apertado e valeu! Ao Vasco tudo! Amanhã, se Deus quiser, 3 pontos. Valeu!